Um rabino me ensinou um método ancestral para limpar a bruxaria da parte íntima, o único centro do corpo onde nenhuma limpeza comum pode penetrar realmente. Se sentes que algo permanece aderido, que as cargas regressam, ou que a tua energia está bloqueada desde esse ponto profundo, escreve nos comentários. Estou pronto para limpar de raiz e liberar o meu centro criador. Passei anos inteiros fazendo limpezas. Cada método que aparecia no meu caminho eu provava com dedicação completa. Banhos de ervas que preparava com precisão, defumações que enchiam cada canto da casa, velas que consumia em rituais noturnos, seguindo instruções exatas. No início, tudo parecia funcionar. Sentia um alívio genuíno, uma leveza no peito, como se algo obscuro finalmente tivesse sido expulso do meu campo. Mas esse alívio nunca durava o suficiente. 3 semanas, talvez um mês, e a sensação voltava. Aquela pesadez específica, aquele peso invisível que se sentia como se algo estivesse agarrado à minha essência, algo que não soltava, algo que tinha encontrado um lugar onde se acomodar e não tinha intenção de ir embora. Comecei a duvidar de mim mesmo. Pensava que talvez estivesse fazendo os rituais incorretamente, que a minha intenção não era suficientemente clara, que a minha fé não era suficientemente forte. Culpava-me pelo fracasso de cada limpeza, convencido de que o problema não era a bruxaria, mas sim algo defeituoso no meu interior, alguma falha na minha estrutura que impedia que as limpezas funcionassem como deviam. Essa autocrítica consumia-me mais do que a própria carga que tentava tirar. O dia em que decidi visitar o rabino, levava comigo essa vergonha. Contei-lhe tudo sem ocultar detalhes. Falei-lhe de cada ritual falhado, de cada esperança frustrada, de cada vez que acreditei estar livre só para descobrir dias depois que nada tinha mudado realmente. Ele escutou em silêncio, com uma quietude que não era passividade, mas sim atenção profunda. Quando terminei de falar, ficou a olhar-me durante um longo momento. Depois disse algo que desmontaria completamente a minha compreensão do problema. A bruxaria não falha porque tu falhas. Falha porque estás a limpar o território errado. Pedi-lhe que me explicasse. A sua resposta foi direta e contundente. A maioria dos rituais que eu tinha feito trabalhavam sobre o campo externo, sobre o ambiente que rodeia o corpo, sobre as camadas de energia que circulam ao redor, mas nunca dentro. Esses rituais podem limpar influências superficiais, podem desobstruir o ambiente, podem criar proteção temporária, mas há um ponto específico no corpo humano onde a carga não circula simplesmente, onde não flutua, esperando ser varrida. É um ponto onde a bruxaria se adere, se instala profundamente, enraiza-se como se tivesse encontrado o único lugar onde pode alimentar-se sem ser incomodada. Esse ponto é a parte íntima, o centro onde reside a força criadora, a vitalidade primordial, a capacidade de gerar vida, de gerar conexão genuína, de gerar o movimento fundamental da existência. E precisamente porque esse centro contém tanto poder, porque a partir daí se ativa todo o resto, é o alvo preferido de quem sabe onde atacar para causar o dano mais profundo e duradouro. Nos ensinamentos antigos que o rabino conhecia, os sábios não viam o corpo como uma coleção de partes desconectadas, funcionando independentemente. Compreendiam-no como uma rede integrada de centros energéticos, cada um com a sua função específica, cada um contribuindo para o funcionamento do todo. E havia um centro em particular que tratavam com extremo cuidado, com reverência até, porque sabiam que ali se alojava o que não podia ser removido com rezas ordinárias, com limpezas superficiais, com rituais desenhados para trabalhar só o externo. Esse centro guardava o que vinha de trabalhos dirigidos com intenção, de ataques conscientes enviados com conhecimento, de cargas pesadas colocadas deliberadamente por quem sabia exatamente o que estava a fazer. Não era coincidência, era design estratégico,
porque quem realmente sabe como fazer dano não ataca ao acaso. Ataca onde mais dói, onde mais desestabiliza, onde menos vais procurar porque nem sequer sabes que aí está o problema. O rabino tinha visto esta mesma história repetir-se centenas de vezes ao longo dos anos. Pessoas sinceras, dedicadas, fazendo rituais potentes, investindo tempo e recursos em limpezas elaboradas, proteções complexas, e tudo funcionava por um período breve. Mas a raiz do problema permanecia intacta, porque a bruxaria aderida a esse centro não se vai sozinha, não se vai com fumo de ervas flutuando no ar, não se vai com água derramada sobre o corpo desde fora. Vai-se unicamente quando se trabalha desde dentro, desde o único lugar onde realmente tem agarramento, desde o único território onde pode manter-se ativa indefinidamente. Então, ensinou-me algo tão simples na aparência que no início o desvalorizei mentalmente. Não ia precisar de velas importadas, nem defumações especiais, nem horas de cerimônia complicada. O único que precisaria era água, sal e a consciência de que o que estava prestes a fazer não era um ato simbólico vazio, mas sim limpeza real. Limpeza dirigida com precisão, limpeza que não rodeia o problema tentando convencê-lo de que se vá, mas que vai direto ao centro onde está instalado e o desaloja. A água, explicou-me, não é somente água quando se usa com consciência, é símbolo e veículo de fluxo, de renovação constante, de purificação que vem desde dentro. O sal não é somente um mineral, é corte, é separação definitiva, é dissolução do que não pertence ao teu campo. Quando ambos se combinam e se aplicam de forma consciente no lugar correto, não estás a realizar um gesto decorativo, estás a ativar um processo de expulsão desde o único território onde a carga está verdadeiramente ancorada. O que mais me impactou escutar foi isto. A maioria das pessoas limpa a sua casa meticulosamente, lava a sua roupa com cuidado, purifica a sua cama, muda os lençóis depois de certos eventos. Mas esquecem que o primeiro território que deve estar limpo é o próprio corpo. E dentro do corpo, o primeiro território que deve estar absolutamente livre é o centro de onde sai todo o resto. Porque se esse centro está bloqueado, comprometido, carregado com o que não é teu, todo o resto também vai estar bloqueado. Não importa quanto limpes o teu ambiente, se o teu centro está sujo, a tua vida vai refletir essa sujidade. Perguntei-lhe por que é que ninguém falava disto abertamente. A sua resposta foi incômoda, mas honesta. Não se falava porque gerava vergonha. Porque as pessoas preferem discutir limpezas etéreas, falar de energias abstratas que soam espirituais, mas que nunca tocam o concreto, o físico, o real. Preferem manter-se no conceptual porque o conceptual é seguro. Não exige confrontar o corpo. Não exige admitir que a bruxaria não flutua em nuvens místicas, mas sim que se mete em carne e osso. Mas a verdade incômoda é que a bruxaria mais pesada, a mais difícil de remover, não está a flutuar ao teu redor esperando ser varrida. Está dentro do corpo, e dentro do corpo instala-se onde pode fazer o maior dano possível, onde pode cortar a tua vitalidade mais eficientemente, onde pode bloquear o teu desejo, a tua criatividade, a tua conexão com a tua própria força da maneira mais efetiva. Nos textos antigos que o rabino tinha estudado durante décadas, os sábios falavam de correntes internas, fluxos de energia que atravessavam o corpo seguindo caminhos específicos. Essas correntes deviam manter-se limpas e desobstruídas para que a vida fluísse corretamente através do sistema completo. E havia uma corrente em particular que conectava a base do corpo com todo o resto da estrutura energética. Se essa corrente se bloqueasse na sua origem, se esse centro base se comprometesse, todo o sistema tornava-se lento, pesado, estagnado, sem importar quanto esforço se pusesse em limpar outras áreas. Não importava quanto rezasses.
Não importava quantas limpezas externas fizesses. Não importava quanta proteção colocasses ao teu redor. Se essa corrente fundamental continuasse bloqueada na sua origem, nada ia mudar de verdade. Poderias sentir melhorias temporárias, alívios momentâneos, mas o bloqueio profundo permaneceria intacto, sabotando tudo desde a sua posição estratégica. O método que me ensinou seguia estes passos. Primeiro, preparar um recipiente com água limpa, não água diretamente da torneira, porque a água que vem a correr desde as tubagens ainda leva a energia do movimento forçado, a carga do sistema por onde passou. Precisava de água que tivesse repousado pelo menos várias horas, porque o repouso tira-lhe essa carga externa e torna-a neutra, receptiva, pronta para receber intenção. Depois, acrescentar sal. Não qualquer quantidade arbitrária, mas sim a medida justa para que a água mude a sua qualidade sem saturar-se. O sal não está aí como ingrediente decorativo. Está aí para cortar, para separar o que é teu do que te foi aderido sem permissão. O sal trabalha no nível onde as coisas se colam e a sua função é dissolver essas aderências. Depois, usar essa água preparada de uma forma muito específica, não derramando-a sobre o corpo desde fora como num banho comum, mas aplicando-a diretamente sobre a parte íntima, não como uma lavagem rotineira, mas como um ato consciente de limpeza interna. Fazê-lo com calma, sem pressa, com intenção absolutamente clara, enquanto se aplica, dizer internamente, não em voz alta, estas palavras precisas: tudo o que não é meu, vai-se agora. Tudo o que me colaram dissolve-se agora. O meu centro é meu e está livre. Repeti-lo 3 vezes. Não porque o número 3 tenha propriedades mágicas inerentes, mas porque 3 repetições são suficientes para que o corpo registre que isto não é um acidente, que não é uma casualidade, que é um ato deliberado, uma decisão consciente de recuperar o que te pertence. E depois da terceira lavagem, deixar que a água caia, que se vá pelo ralo levando consigo tudo o que soltou. Não retê-la, não conservá-la, não guardá-la em nenhum recipiente. Deixá-la ir completamente, porque o que se vai com essa água não precisa de voltar, e não voltará se tu não lhe deres permissão novamente para entrar. A primeira vez que realizei este ritual, não experimentei nada espetacular. Não houve luzes, não houve sensação de calor intenso, não houve sinais evidentes que pudesse apontar e dizer: aqui passou algo extraordinário. Mas sim, houve algo subtil, algo que vinha de um lugar mais profundo do que a mente. Uma sensação de alívio que não era emocional, mas física, como se algo que tinha estado a apertar desde dentro finalmente tivesse afrouxado o seu agarramento, como se algo que levava muito tempo colado finalmente se tivesse desprendido sem violência, sem drama, simplesmente tinha-se ido. Essa sensação, embora subtil, foi mais real do que qualquer euforia artificial que tinha experimentado com outros rituais. Não era excitação, não era exaltação emocional, era algo mais parecido com a paz, com a quietude, com a simples certeza de que algo tinha mudado no nível correto. O rabino tinha sido claro sobre isto. Não esperes fogos de artifício. A limpeza real não se sente como explosão nem como evento dramático. Sente-se como silêncio interior, como leveza natural, como claridade que não precisa de anunciar-se. E se depois do ritual sentes isso, é porque funcionou. É porque a bruxaria que estava aderida já não está aí. Os dias passaram e essa sensação de alívio não se dissipou, não regressou à pesadez característica, não voltou aquela sensação opressiva de estar carregado, de estar bloqueado, de estar invadido por algo que não podia identificar claramente, mas que sabia que estava aí. E essa permanência foi o que me confirmou que algo tinha mudado no nível profundo. Porque quando algo realmente se limpa, quando se remove desde a raiz, não volta. Não pode voltar se tu mantiveres o teu centro claro, a tua intenção firme
e a tua consciência desperta em relação ao que permites entrar no teu espaço. Este método não era algo desenhado para fazer-se uma única vez e esquecer-se para sempre. Era algo que podia repetir-se cada vez que sentisses que algo novo se tinha aderido, porque a vida continua. As pessoas continuam a enviar cargas consciente ou inconscientemente, e tu continuas exposto a essas influências. Mas a diferença fundamental é que agora sabes como limpar-te de verdade. Não superficialmente, não temporariamente, mas desde o centro onde tudo realmente se aloja. Havia pessoas que incorporavam este ritual uma vez por semana como prática de manutenção. Outras faziam-no uma vez por mês. Algumas só quando sentiam que algo tinha mudado no seu campo energético, quando notavam sinais de que algo não estava bem. Não havia uma regra fixa de frequência. O importante era fazê-lo com consciência plena cada vez, com respeito pelo ato que se estava a realizar e com a certeza absoluta de que esse centro é teu e que ninguém tem direito a depositar carga aí sem o teu consentimento. Este método resultava especialmente poderoso para quem tinha atravessado relações tóxicas. Relações onde houve manipulação subtil ou evidente, onde houve abuso de qualquer tipo, onde houve intenções ocultas sob máscaras de afeto. Porque nessas relações, a carga não permanece só na mente ou nas emoções, grava-se no corpo. E especificamente, grava-se nesse centro íntimo. Por isso, tantas pessoas, embora tenham terminado uma relação anos atrás, continuam a sentir a presença energética da outra pessoa, continuam a sentir o peso do que essa pessoa deixou, continuam a sentir que algo não se foi completamente apesar de já não haver contato físico. Este método limpa precisamente isso. Limpa a marca energética que ficou aderida sem a tua permissão consciente. Limpa a pegada que a outra pessoa deixou impressa no teu campo durante momentos de máxima abertura e vulnerabilidade. Um dos ensinamentos que mais transformou a minha compreensão foi este: a bruxaria mais perigosa não é a que te lançam desde a distância, enviada por alguém que nem sequer conheces. A bruxaria mais perigosa é a que te instalam de perto, a que entra através da intimidade, a que se deposita no momento de maior abertura, quando as tuas defesas estão naturalmente baixas, porque estás num momento de entrega, de conexão, de confiança. E justamente por isso fica aderida tão fortemente, porque entrou com a permissão do corpo, embora não com a permissão da tua consciência. O teu corpo abriu as portas porque estavas num momento íntimo, mas a tua consciência não estava a avaliar se o que estava a entrar era limpo ou carregado. Isso fez-me compreender por que é que tantos dos meus rituais anteriores tinham falhado sistematicamente, porque trabalhavam sobre o externo, sobre o visível, sobre o evidente, mas a carga mais profunda, a mais difícil de remover, não está nessas camadas acessíveis. Está escondida no íntimo, no oculto, no que ninguém fala porque gera vergonha ou incômodo, e por isso precisa-se de um método que vá direto a esse lugar sem rodeios, sem decorações cerimoniais, sem rituais longos que só distraem do essencial. Este ritual não funcionava se realizasse desde o medo, porque o medo é precisamente o que mantém a carga ativa. O medo é o que lhe dá poder ao que te colaram, o que lhe permite manter-se alimentando-se da tua própria energia. Mas quando o fazes desde a autoridade interna, desde a certeza profunda de que esse centro te pertence e a mais ninguém, a carga não tem onde agarrar-se, dissolve-se naturalmente, vai-se sem resistência e não volta porque já não encontra o gancho emocional de que precisa para manter-se. Há algo mais que mudou completamente a minha perspectiva sobre tudo isto. Não é que a bruxaria seja inerentemente mais forte do que tu. É que tu deste-lhe espaço sem te dares conta. Deste-lhe espaço no teu corpo, no teu campo energético, na tua intimidade. Mas esse espaço pode recuperar-se, pode limpar-se, pode libertar-se completamente,
E quando fazes esse trabalho de recuperação, quando limpas esse espaço conscientemente, a bruxaria simplesmente não tem onde ficar. Perde o seu território de ancoragem. Quando o rabino terminou de explicar-me todo o contexto e o método completo, fiquei em silêncio durante um tempo considerável, porque finalmente compreendi algo fundamental. Tinha estado a lutar contra algo que acreditava que estava fora, atacando-me desde o exterior, quando na realidade a verdadeira batalha estava em recuperar o meu próprio território interno. Estava a tentar proteger-me de influências externas, enquanto ignorava completamente que o que mais me afetava já estava dentro, instalado no lugar mais vulnerável, mais íntimo, mais profundo da minha estrutura. Desde esse dia, cada vez que sinto que algo não está bem, que algo se sente pesado sem razão aparente, que algo se sente alheio à minha natureza, volto a este método. Não porque seja mágico no sentido místico, mas porque é direto, porque vai ao ponto exato sem perder tempo e porque funciona no nível onde realmente importa. Antes de eu ir embora daquela conversa transformadora, o rabino disse-me algo que ficou gravado na minha memória. Lembra-te disto sempre. A limpeza externa dá-te alívio temporário que pode durar dias ou semanas. A limpeza interna dá libertação real que se sustenta no tempo. E a libertação real não se sente como euforia, nem como emoção exaltada. Sente-se como paz profunda, como silêncio interno, como a certeza simples de que o teu corpo, a tua energia e o teu centro são teus outra vez. Essas palavras resumiam perfeitamente tudo o que tinha aprendido nesse encontro. Não se tratava de complicar as coisas com rituais elaborados que requerem materiais difíceis de conseguir. Tratava-se de ir ao lugar correto, de trabalhar no território onde realmente importa, de limpar onde a carga realmente se adere e de entender com claridade que o teu corpo não é um campo de batalha neutral onde outros têm permissão para depositar as suas cargas. É o teu território sagrado e tu tens todo o direito de limpá-lo, de protegê-lo e de mantê-lo livre. Este método não é para toda a gente. Não é para quem procura resultados instantâneos sem nenhum compromisso pessoal. Não é para quem espera soluções mágicas que funcionem sem consciência nem participação. Mas sim, é para quem está genuinamente disposto a fazer o que for necessário para recuperar o seu centro. Para quem compreende que a verdadeira proteção não vem de amuletos externos, nem de rituais que outros fazem por ti, mas que vem de dentro, de ter o teu centro limpo e o teu espaço recuperado. Para quem sabe que limpar de verdade não é questão de rituais longos e complexos, mas de rituais certeiros que vão diretamente ao ponto. Se algo em ti ressoou com estas palavras, é porque, em algum nível profundo, já sabes que isto é real. Já sabes que há algo que não se foi com todos os outros rituais que provaste. Já sabes que há algo que continua aí, aderido, incômodo, bloqueando-te de formas que não podes explicar completamente, mas que definitivamente sentes. E já sabes que chegou o momento de limpá-lo de uma vez. Não amanhã, quando as condições forem perfeitas. Não depois, quando tiveres mais tempo. Agora, enquanto esta informação ainda está fresca na tua consciência, a água e o sal não são elementos mágicos no sentido de que contenham poderes sobrenaturais. São símbolos concretos de algo mais profundo que opera no nível da realidade física. A água representa o fluxo constante, a renovação perpétua, a capacidade de limpar sem esforço violento. O sal representa o corte definitivo, a separação clara entre o que é teu e o que não é, a capacidade de dissolver aderências que pareciam permanentes. E quando os usas juntos, com consciência plena, com intenção clara, com respeito profundo pelo teu próprio corpo, não estás a fazer um ato de magia folclórica. Estás a realizar limpeza concreta, no nível onde a sujidade energética realmente existe. O corpo tem memória. Essa memória não é só conceptual,
não é só emocional. É física, está gravada nos tecidos, nas células, nos centros energéticos. E essa memória corporal não só guarda as experiências positivas, os momentos de prazer, as conexões genuínas, também guarda as cargas negativas, as marcas de violações energéticas, as pegadas de quem passou pela tua vida e deixou algo que nunca deviam ter deixado. E essa memória corporal não se apaga com afirmações positivas repetidas em frente ao espelho, não se apaga com visualizações criativas, não se apaga com técnicas mentais que só trabalham a camada psicológica. Apaga-se com atos concretos, com limpezas dirigidas ao corpo físico, com decisões conscientes de recuperar o que te pertence. Este ritual é precisamente isso. Uma decisão concreta manifestada em ação física, um ato de recuperação territorial, um ato de despejo do que não tem permissão para estar aí, um ato de ordem interna que restaura a estrutura correta do teu campo energético. Não é complicado de realizar, não requer horas de preparação, não precisa de ferramentas difíceis de conseguir, nem conhecimentos especializados. Mas sim, requer algo que muitas pessoas não estão dispostas a dar. Requer consciência plena durante o ato. Requer intenção clara do que estás a fazer. Requer a vontade de ir ao lugar incômodo, ao lugar que ninguém quer tocar, ao lugar onde está o verdadeiro problema escondido sob camadas de pudor e vergonha social. A verdade incômoda é esta. Podes fazer 1000 rituais externos, podes gastar fortunas em cerimônias elaboradas, podes contratar os melhores praticantes espirituais disponíveis, e todos esses rituais vão funcionar temporariamente, vão dar-te alívio por dias ou semanas. Mas se não limpares o centro onde a carga realmente está aderida, se não trabalhares no único lugar onde tem verdadeiro agarramento, tudo vai voltar eventualmente. Não porque os rituais externos sejam falsos ou inúteis, mas porque estás a limpar o lugar errado, e limpar o lugar errado é como tentar secar o chão enquanto a goteira no teto continua a pingar água constantemente. Podes secar 1000 vezes, podes pôr toalhas e baldes, mas a água vai continuar a cair até que subas ao teto e feches a goteira na sua origem. Este método fecha a goteira na sua origem. Não disfarça o problema com soluções temporárias. Não o cobre com cerimônias que distraem. Não o decora com explicações espirituais que soam profundas, mas que não tocam o concreto. Resolve-o diretamente porque vai ao ponto de origem, ao lugar onde a bruxaria se instala inicialmente, onde se alimenta, onde se mantém ativa indefinidamente se ninguém a desalojar. E quando esse ponto central se limpa corretamente, quando se recupera esse território, todo o resto no teu campo energético ordena-se naturalmente como consequência, porque o resto do teu sistema energético depende desse centro. Se o centro está limpo e flui corretamente, o resto flui também. Se o centro está bloqueado e comprometido, o resto estagna-se sem importar quanto trabalho faças nas camadas externas. Antes de eu ir embora nesse dia, o rabino acrescentou um aviso importante. Não digas isto a toda a gente sem discernimento, porque a maioria das pessoas não vai entender. Vão pensar que é demasiado simples para ser efetivo. Vão pensar que é demasiado direto para ser profundo. Vão pensar que se realmente funcionasse tão bem, já seria conhecimento comum. Mas a verdade é que o mais efetivo quase sempre é simples. E o mais simples quase sempre se subestima, porque as pessoas estão condicionadas a acreditar que o poderoso tem de ser complicado. Tinha razão. Quando contei isto a algumas pessoas próximas, olharam-me com ceticismo evidente. Disseram que isso não podia funcionar realmente, que se fosse tão fácil toda a gente o estaria a fazer. Mas justamente esse é o problema. Não o fazem precisamente porque acreditam que o efetivo deve ser complicado, porque assumem que o profundo deve ser cerimonial, porque estão convencidos de que o poderoso deve ser elaborado e difícil de aceder.
E essa crença mantém-nos a procurar soluções complexas, enquanto ignoram a solução simples que está diretamente à frente deles. Este ritual é direto, simples na sua execução e profundamente efetivo. E se o realizares com a consciência correta, com a intenção correta, com o respeito correto pelo teu próprio corpo e o teu próprio espaço, vai funcionar. Não porque eu o afirme, não porque o rabino o garanta, mas porque tu mesmo vais experimentar no teu próprio corpo, vais sentir o alívio genuíno, vais sentir a leveza natural, vais sentir a claridade interna e vais saber, sem que ninguém precise de confirmar-te externamente, que a carga que estava aderida já não está aí. Quando isso acontecer, quando experimentares essa libertação real no teu próprio corpo, não vais precisar que ninguém valide a tua experiência, porque a libertação real não precisa de validação externa nem aprovação de autoridades espirituais. Sente-se diretamente, vive-se na primeira pessoa, experimenta-se sem intermediários. E uma vez que a experimentas genuinamente, nunca mais te vais conformar com limpezas superficiais que só tocam as camadas externas. Vais saber o que significa limpar de verdade. Vais saber o que significa libertar desde a raiz. Vais saber o que significa recuperar o teu centro completamente. Nos textos antigos que o rabino tinha estudado durante décadas, havia descrições detalhadas e específicas de como certos trabalhos de bruxaria eram desenhados estrategicamente para atacar esse centro oculto. Não atacavam a mente diretamente com confusão. Não atacavam o coração diretamente com dor emocional. Atacavam o centro criador, a origem da vitalidade, porque sabiam com precisão que se bloqueassem esse ponto específico, todo o resto na pessoa tornava-se inútil automaticamente. Uma pessoa podia ter toda a fé do mundo, toda a vontade inquebrantável, toda a claridade mental possível, mas se o seu centro criador estava bloqueado, se esse motor fundamental estava travado, nada disso se ia manifestar em resultados concretos, porque o centro criador é o lugar de onde se ativa todo o resto, é o motor do sistema completo. E se o motor está travado, o veículo não avança sem importar quanto combustível lhe ponhas, sem importar quão perfeito esteja o resto da maquinaria. Por isso, havia tantas pessoas sinceras que sentiam que a sua vida estava completamente estagnada, apesar de estarem a fazer tudo corretamente segundo os padrões espirituais. Trabalhavam a sua mente com disciplina, cuidavam das suas emoções com atenção, protegiam-se energeticamente com rituais constantes. Mas algo fundamental não funcionava. Algo continuava travado num nível que não podiam identificar claramente. E esse algo era precisamente isto: o centro criador bloqueado. E a maioria nem sequer sabia que deviam olhar aí, porque ninguém lhes tinha ensinado que esse era o verdadeiro campo de batalha, o verdadeiro ponto estratégico que determinava se todo o resto funcionaria ou não. A bruxaria que se adere a esse centro não é como a bruxaria comum que se sente imediatamente. Não é algo que te atira ao chão de maneira evidente. Não é algo que causa sintomas dramáticos que te obrigam a procurar ajuda urgente. É algo muito mais subtil e por isso muito mais perigoso. É algo que se vai instalando gradualmente, tão lentamente que não notas a mudança dia a dia. E quando finalmente te apercebes de que está aí, de que algo está profundamente mal, já está tão enraizado, tão integrado ao teu sistema, que tirá-lo parece uma tarefa impossível. Por isso tantas pessoas eventualmente abandonam a procura de solução. Por isso tantas pessoas se resignam a viver com esse peso permanente. Porque acreditam que se já provaram todos os métodos disponíveis e nenhum funcionou permanentemente, então simplesmente não há solução possível. Mas a verdade é diferente. Não provaram todos os métodos. Provaram todos os métodos menos o único que realmente funcionava. Não limparam o centro, limparam tudo ao redor do centro, mas nunca tocaram no ponto de origem onde tudo estava realmente aderido.
O rabino contou-me a história de uma mulher que durante anos tinha estado numa busca desesperada. Gastava fortunas consideráveis em cerimônias elaboradas, em trabalhos espirituais de todo o tipo, em proteções cada vez mais complexas, e tudo funcionava por algumas semanas. Sentia melhoria, sentia alívio, sentia esperança renovada. Mas, inevitavelmente, o bloqueio regressava, a sensação de peso voltava, a incapacidade de avançar na sua vida reinstalava-se como se nunca se tivesse ido, até que um dia alguém com conhecimento verdadeiro lhe apontou exatamente o mesmo que me tinha apontado a mim. Estás a limpar o lugar errado. A carga não está onde a estás a procurar. E quando finalmente realizou este ritual específico, quando finalmente limpou o seu centro criador com o método correto, tudo mudou. Não de maneira instantânea como nos contos, mas sim de forma sustentada e progressiva, porque finalmente a raiz do problema tinha sido tocada, tinha sido tratada, tinha sido removida desde o seu lugar de ancoragem. Este método não era algo inventado recentemente. Era algo extremamente antigo, tão antigo que a maioria das tradições o tinha esquecido ou o tinha enterrado sob camadas de cerimonial desnecessário. Porque, com o tempo, as tradições espirituais tendem a tornar-se cada vez mais elaboradas. Vão se acrescentando passos, vão se somando elementos, vão se criando explicações complexas. E nesse processo de elaboração progressiva, perde-se o essencial, perde-se o simples, perde-se o direto. E este método era precisamente isso que se tinha perdido: o essencial sem decorações, o simples sem complicações desnecessárias, o direto sem rodeios cerimoniais. A água devia estar em repouso antes de usar-se, porque a água em movimento constante ainda leva a energia do lugar de onde vem, a carga do sistema por onde tem estado a circular. A água em repouso torna-se neutra, limpa-se a si mesma de influências externas, prepara-se para receber a intenção que vais dar-lhe. E só quando está nesse estado de neutralidade receptiva, está verdadeiramente pronta para limpar outra pessoa. O sal, por sua parte, tem uma propriedade que muito poucas pessoas compreendem realmente em profundidade. O sal não só dá sabor à comida, o sal corta, separa, dissolve aderências que parecem permanentes. Por isso, na antiguidade, usava-se sal para proteger territórios físicos, para marcar os limites entre o próprio e o alheio, para que o de fora não pudesse entrar a contaminar o de dentro. E quando se usa internamente, quando se aplica de forma consciente sobre o corpo físico, faz exatamente o mesmo. Separa o teu do alheio, corta as aderências que não têm permissão para estar aí. Dissolve o que está colado, sem o teu consentimento consciente. Quando combinas água em repouso com sal com intenção clara, estás a criar um agente de limpeza que não trabalha por força bruta, trabalha por separação química e energética, não arranca as aderências violentamente, não raspa, não causa dano, simplesmente separa. E essa separação é suave na sua ação, mas é definitiva no seu resultado, porque o que se separa corretamente, com o método correto, não volta a colar-se a menos que tu mesmo lhe des permissão novamente para entrar. Há algo fundamental que a maioria das pessoas não compreende sobre limpeza energética. Limpar não é o mesmo que proteger. Limpar é remover o que já entrou, o que já está instalado, o que já está a fazer dano desde dentro. Proteger é criar barreiras para evitar que coisas novas entrem. São duas funções completamente diferentes que requerem métodos completamente diferentes. E a maioria das pessoas comete o erro de focar-se obsessivamente em proteger sem se ter limpado primeiro adequadamente. E isso simplesmente não funciona, porque é equivalente a instalar um sistema de alarme sofisticado e cadeados em todas as portas, enquanto o ladrão já está dentro da tua casa escondido na cave. Podes instalar todos os sistemas de segurança que quiseres, mas o ladrão já está dentro.
Primeiro tens de tirá-lo completamente, e só depois podes proteger-te efetivamente para que não volte a entrar. Por isso, tantos rituais de proteção falhavam sistematicamente, porque as pessoas protegiam-se sem se terem limpado primeiro, e a carga que já estava instalada dentro continuava aí, continuava a trabalhar desde a sua posição interna, continuava a bloquear desde o centro, e toda a proteção externa não servia de nada, porque a proteção trabalha para fora. A proteção não pode tirar o que já está dentro. Para trabalhar para dentro precisas de limpeza, limpeza profunda, limpeza dirigida. Limpeza que vá diretamente ao centro, onde a carga está verdadeiramente instalada à espera. A bruxaria não é somente o que te mandam pessoas com intenções maliciosas conscientes. Também é o que tu mesmo te aderes, por não saber cuidar-te corretamente. Cada vez que abres a tua intimidade sem cuidado prévio, cada vez que te entregas sem consciência de com quem te estás a entregar, cada vez que deixas que alguém entre no teu espaço mais vulnerável, sem estar completamente seguro de que essa pessoa está limpa energeticamente, estás a permitir que se instale algo, e nem sempre é intencional da parte da outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa nem sequer sabe que está carregada, que está suja energeticamente, que está a levar coisas pesadas aderidas ao seu próprio campo. Mas se está carregada, inevitavelmente vai carregar-te a ti durante a troca íntima. E se tu não sabes como limpar-te depois, se não tens o conhecimento e o método para recuperar o teu espaço, essa carga fica instalada e acumula-se, e com o tempo, depois de múltiplas trocas descuidadas, encontras-te completamente bloqueado sem entender realmente como chegaste a esse estado. Este ritual não era unicamente para quem tinha sido atacado intencionalmente com trabalhos dirigidos de bruxaria. Era para qualquer pessoa que alguma vez na sua vida tinha aberto a sua intimidade a outra pessoa. Porque abrir a intimidade sempre implica risco inerente, sempre implica exposição, sempre implica vulnerabilidade. E se não sabes como limpar-te depois de cada troca, se não sabes como recuperar o teu espaço energético, se não sabes como fechar o que abriste conscientemente, a carga fica, acumula-se progressivamente e eventualmente bloqueia-te desde esse centro fundamental. Este ritual devia realizar-se num momento de calma genuína, não no meio de uma crise emocional, não num momento de urgência desesperada, porque quando estás em crise, a tua energia está completamente dispersa em múltiplas direções. Quando estás em urgência, a tua mente está acelerada e não pode concentrar-se adequadamente. E este ritual precisa de concentração real, precisa de presença completa, precisa que estejas aí com toda a tua atenção, sem distrações, sem pressas, sem expectativas de resultados imediatos que gerem ansiedade. Escolher um momento em que estejas genuinamente só, um momento em que ninguém te vai interromper, um momento em que possas estar presente completamente com o teu próprio corpo, com a tua própria energia, com o teu próprio centro, sem ter de atender exigências externas. Preparar a água com sal com suficiente antecipação, deixá-la repousar enquanto observas como se assenta, olhá-la com atenção, conectar-te mentalmente com a intenção do que vais fazer. Não tratá-lo como um trâmite mais na tua lista de tarefas. Tratá-lo como um ato significativo, sagrado não no sentido religioso, mas sagrado no sentido de importante, de merecedor de respeito, de algo que requer a tua atenção completa. Quando finalmente aplicares a água preparada sobre a tua parte íntima, falo muito lentamente, sem nenhuma pressa, sentindo realmente a água sobre a tua pele, sentindo o sal a dissolver-se, sentindo como o teu corpo recebe conscientemente essa limpeza. Não é necessário esfregar com força, não é necessário fazer pressão, só aplicar suavemente, só permitir que a água e o sal façam o seu trabalho natural, porque eles sabem o que têm de fazer a nível químico e energético.
Tu só tens de permitir que o processo aconteça. Só tens de abrir o espaço interno para que o processo de separação e dissolução ocorra sem resistência. Enquanto o fazes, repete internamente, não em voz alta, a menos que estejas completamente só. Tudo o que não é meu vai-se agora. Tudo o que me colaram dissolve-se agora. O meu centro é meu e está livre. Não o repitas mecanicamente como um papagaio. Sente cada palavra. Que cada palavra tenha peso específico. Que cada palavra seja uma declaração consciente de intenção. Porque as palavras sem intenção por trás são só ruído vazio, mas as palavras com intenção clara, com convicção profunda, são decretos que têm poder real. E quando decretas algo desde o teu centro, desde o teu corpo físico, desde a tua consciência plena, torna-se real no nível onde as coisas realmente se manifestam. Depois da terceira lavagem, deixa que a água caia livremente. Não a retenhas em nenhum recipiente. Não aguardes pensando que pode servir para outra coisa. Deixa-a ir completamente pelo ralo, porque essa água já cumpriu a sua função específica. Já separou o que tinha de separar. Já limpou o que tinha de limpar. E agora tem de ir-se, levando consigo tudo o que conseguiu soltar do teu campo. E se tu a retens, se a guardas por qualquer razão, estás a reter também tudo o que ela tirou. E isso não faz nenhum sentido. Depois de completar o ritual, é completamente normal sentir cansaço físico. Não te alarmes se te sentires mais cansado do que o habitual, porque limpar de verdade, limpar em profundidade, gasta energia real. Não porque o ritual seja pesado ou esgotante em si mesmo, mas porque o teu corpo está a processar ativamente o que acabou de passar. Está a reorganizar o que se moveu. Está a fechar o que se abriu temporariamente. Está a integrar a mudança na tua estrutura energética. E esse processo de integração precisa de energia, precisa de descanso, precisa que não faças nada mais exigente durante algumas horas. Precisa que simplesmente estejas, que simplesmente sejas, que simplesmente permitas que o teu corpo faça o trabalho de integração que sabe fazer naturalmente. Não esperes resultados dramáticos imediatos. Não te levantes do banho esperando sentir uma transformação radical evidente. Porque a transformação real nunca é instantânea. É progressiva, é subtil nas suas etapas iniciais, é profunda nos seus efeitos a longo prazo e nota-se com o tempo transcorrido, não no momento imediato. Nota-se quando te apercebes dias depois de que já não sentes aquela pesadez característica que te acompanhava constantemente. Nota-se quando observas que a tua energia flui de maneira diferente, mais leve, mais natural. Nota-se quando reconheces que algo que antes te bloqueava sistematicamente já não tem esse poder sobre ti. Depois de realizar este ritual com sinceridade e consciência, é possível que algumas pessoas se afastem da tua vida sem que tu faças nenhum esforço por afastá-las. Não porque tu as rejeites ativamente, mas porque elas mesmas vão sentir-se incomodadas na tua presença renovada. Porque quando tu limpas o teu centro profundamente, quando recuperas o teu espaço energético, quando deixas de carregar com o que não é teu, algumas pessoas perdem o acesso energético que tinham a ti. Perdem essa conexão parasitária que mantinham consciente ou inconscientemente, e não gostam dessa perda. E eventualmente vão-se embora procurando outro campo onde possam conectar-se dessa maneira. E isso está perfeitamente bem. Porque se alguém só podia estar na tua vida enquanto estavas bloqueado, enquanto estavas fraco, enquanto estavas carregado, essa pessoa nunca deveu estar na tua vida em primeiro lugar. Este ritual também funciona como um filtro revelador. Não só limpa o que está sujo, também revela o que estava oculto. Revela quem está na tua vida genuinamente por ti, por quem és realmente, e quem está aí pelo que pode extrair de ti energeticamente. Revela quem te quer verdadeiramente livre, forte,
claro, e quem secretamente te prefere bloqueado, fraco, confuso, porque é mais fácil manipular-te nesse estado. Revela quem respeita os teus limites naturais e quem constantemente invade o teu espaço sem permissão. E quando tudo isso se revela com claridade, quando já não podes ignorar o que se tornou evidente, então podes decidir conscientemente. Podes decidir com quem realmente queres ficar na tua vida e quem precisas de soltar definitivamente. Se quiseres continuar a aprender métodos que realmente funcionam, métodos que vão ao centro do problema sem rodeios desnecessários, subscreve o canal. A bruxaria não é mais forte do que tu. Só estava alojada no lugar onde não estavas a procurar. Agora já sabes exatamente onde está. Sabes exatamente como tirar ela e sabes que o teu centro te pertence completamente. O resto depende unicamente de ti. Escreve nos comentários: estou pronto para limpar de raiz e liberar o meu centro criador.